A humanidade está entrando na maior encruzilhada da sua história, causada pela inteligência artificial. Uma encruzilhada onde três forças gigantes se encontram. O processo de evolução da vida, que continua atuando na sociedade, mesmo quando a gente finge não perceber. A mudança tecnológica acelerada que transforma as nossas relações sociais e os afetos que sustentam as nossas relações sociais. Nós dominamos máquinas, códigos, redes, criamos ferramentas que ampliam nossos sentidos, mas ao mesmo tempo estamos perdendo algo essencial: a capacidade de cooperar, de confiar e de pertencer. Enquanto isso, a inteligência artificial avança. Ela muda o trabalho, muda a economia, muda a política, muda a forma como vivemos cada segundo. E a pergunta aqui é profunda. A gente está realmente evoluindo ou só acelerando o nosso próprio colapso? Nesse vídeo vamos refletir sobre o que significa ser humano na era das máquinas e robôs. Sobre como a tecnologia e a evolução podem entrar em conflito ou se unir para construir um futuro melhor. E se você quiser saber mais sobre a crise que a gente enfrenta e como mudar a realidade, então te inscreve no canal, comenta e compartilha o vídeo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. A ciência já demonstrou há muito tempo que a evolução existe. Tudo na natureza evolui. Tudo muda. Tudo se adapta. E nós, seres humanos, fazemos parte dessa mesma história. Quando olhamos para uma bactéria, estamos olhando para uma forma de vida que compartilha conosco o mesmo padrão básico de organização. Uma célula cercada por uma membrana com material genético guardado ali dentro. O DNA, a linguagem da vida. E ao longo de bilhões de anos, essa linguagem da vida se desenvolveu. Criou insetos, peixes, répteis, mamíferos. Criou a gente. E se todas as formas de vida são parentes, então as bactérias são nossas avós distantes, com bilhões de anos de diferença. E há algo muito bonito nisso, porque nos lembra que somos parte de uma grande família. Porém, nós não somos apenas biologia, somos cultura, valores, tradições e tecnologia. E a cultura também evolui. Ideias novas aparecem, inovações culturais surgem, tecnologias transformam a maneira como vivemos. Criamos ferramentas, criamos a escrita, criamos máquinas a vapor, inventamos a indústria, construímos cidades iluminadas e herdamos esse conhecimento de geração em geração. Pais e mães ensinam seus filhos, professores ensinam seus alunos, avós passam histórias que moldam identidades. E novos idiomas, novas famílias e novas formas de viver vão surgindo. É a evolução cultural em movimento. Esse processo é tão complexo, tão profundo, tão invisível que só Deus sabe. Mas mesmo que só Deus saiba, nós participamos dele. Somos atores numa história que começou muito antes de nós e como atores fazemos grandes obras. Mas também cometemos grandes erros. Construímos pirâmides e arranha-céus, criamos aviões, naves, satélites, mas destruímos florestas. Envenenamos rios, machucamos espécies vivas que são nossas parentes distantes. São parentes, mesmo que a gente não perceba. E é aqui que a discussão sobre inteligência artificial começa. Primeiro, algo importante. A inteligência humana sempre será mais complexa. E por isso, sempre será mais bonita. Porque a cultura humana não nasce de algoritmos, ela nasce de amor, de confiança, de colaboração. Ideias humanas não são apenas palavras codificadas, são emoções misturadas com memórias, são afetos misturados com experiências, são histórias que ganham sentido porque sentimos. A cultura humana é tão poderosa que foi capaz de criar o computador, e depois criar redes de computadores. E depois disso, criar máquinas que simulam o cérebro, simulam a linguagem, simulam a criatividade, simulam, mas não sentem. E é justamente o sentimento humano que tornou possível a cooperação que move a evolução. Mas isso não significa que as máquinas são inimigas. Na verdade, elas podem ser aliadas, porque as máquinas facilitam o trabalho repetitivo. Reduzem tarefas cansativas, abrem tempo para viver melhor, tempo para namorar, brincar, aprender, debater política. Tempo para viver de verdade. A cibernética mostrou como aplicar princípios da biologia e das ciências sociais na computação. E a inteligência artificial nada mais é do que um sistema eletrônico inspirado na mente humana. Ela causa confusão? Sim.
Causa ansiedade? Sim. Assusta muito a gente? Sim. Mas ao mesmo tempo facilita a vida. Resolve cálculos impossíveis, agiliza decisões, organiza informações e transforma radicalmente a forma como trabalhamos e nos comunicamos. E quando a tecnologia muda dessa forma, surge o fenômeno conhecido como destruição criativa. Toda inovação tecnológica muda a produção. Na fábrica, na fazenda, no escritório, no comércio. Cada vez menos pessoas são responsáveis por mais trabalho. Máquinas e sistemas assumem funções que antes exigiam esforço humano repetitivo. O mundo nunca produziu tanto, mas em países como o Brasil, boa parte do povo tem poucas oportunidades de trabalhar. Isso cria um problema gigantesco. Nossa economia foi construída sobre a ideia de que as pessoas precisam de emprego para receber salário. E sem salário, como sobreviver? Como pagar comida, aluguel, energia, transporte e internet? Como criar filhos? Nos próximos anos isso vai piorar, porque a revolução tecnológica é imparável, inexorável. Ela automatiza tudo. Muitos empregos vão desaparecer, principalmente os que não exigem experiência ou tomada de decisão complexa. Funções iniciais, primeiros empregos, portas de entrada para a vida adulta. Tudo isso será substituído por máquinas, e os jovens, que deveriam ser os maiores beneficiários dessa revolução, correm o risco de serem excluídos por ela. Nossa sociedade se tornou individualista. A busca pelo lucro e pela vantagem pessoal pode acelerar a inovação, mas destrói a cooperação, destrói o senso de comunidade, destrói a confiança entre as pessoas. Vivemos em cidades gigantescas, mas confiamos em cada vez menos gente. A vida continua evoluindo, mas nem tudo que evolui é bom. Parece que atingimos o auge tecnológico, mas estamos perdendo a nossa capacidade de viver juntos. Se a inteligência artificial trouxer desemprego, marginalização e violência, todos os seus benefícios serão irrelevantes. E é assim que surge a pergunta crucial: por que não usar a tecnologia para viver melhor? Por que não usar a evolução tecnológica para reforçar nossa consciência de pertencimento? Por que não reconstruir a ideia de comunidade? Por que não recuperar a confiança, o cuidado e os laços humanos? Isso não vai acontecer se as decisões sobre tecnologia continuarem nas mãos de pessoas movidas pelos vícios da nossa cultura. Egoísmo, ganância, arrogância, narcisismo. Uma sociedade comandada por pessoas com defeitos morais profundos não evoluiu plenamente. Se quisermos continuar evoluindo, precisamos resolver questões morais da nossa economia política. Especialmente no Brasil, um país sofrido, desigual e muitas vezes abandonado pela própria elite. O mercado internacional baseado na competição de indivíduos por lucro crescente só reforça a solidão. Não produz comunidade, não produz cuidado, não produz pertencimento. A democracia terá que corrigir os erros dessa trajetória. Corrigir a destruição dos empregos, corrigir a queda dos salários, corrigir a injustiça social, corrigir a perda de dignidade. Só um governo guiado por uma geração mais evoluída, moralmente evoluída, poderá garantir trabalho, justiça e dignidade para o povo brasileiro. Se a máquina ajuda com cálculos, então nós, humanos, precisamos ajudar com valores. Precisamos dedicar mais tempo àquilo que a máquina nunca terá: sentimento. A diferença entre a máquina e o ser humano está aqui. Nós podemos amar. E amar é um ato de evolução. Amar é cuidar, amar é aprender, amar é trabalhar, amar é ser responsabilizado pelo outro. Por isso, amar exige lutar por uma nova política. Uma política que não exclua, mas inclua. Uma política que usa a inteligência artificial para potencializar nossa capacidade coletiva, para acelerar o desenvolvimento, renovar a infraestrutura, melhorar a qualidade de vida. Em vez de temer o apocalipse tecnológico, podemos construir uma nova forma de sociedade. Pense nisso com carinho, porque os próximos anos serão decisivos para o futuro da humanidade. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Aqui no canal a gente vai construir esse Brasil do futuro com reflexão, porque despertar é o primeiro ato da nossa evolução.